Olá pessoal, eu me chamo Joab Sobrinho, sou advogado criminalista. Deixo para vocês agora o meu site jsobrinhoadvogados.com.br, o meu Face jsobrinho e o meu canal do YouTube, Advogado Criminalista Joab Sobrinho. Nesse sexto vídeo iremos enfrentar como deve agir o advogado iniciante em sede policial. Muitas das vezes esse advogado ele já tem conhecimento pelos outros vídeos de como agir, mas falta às vezes alguns elementos que poderiam contribuir para um maior sucesso na sua carreira. Iremos enfrentar agora uma situação que acontece nos inquéritos policiais. Na grande maioria desses inquéritos eles acontecem quando o advogado chega em sede policial. Se ele observar, ele vai ver que aquilo ali ao final é relatado pelo delegado de polícia, toda aquela informação que foi colhida no inquérito policial, para o convencimento do Ministério Público oferecer ou não a denúncia. Nesse momento, é muito comum, isso na minha carreira aconteceu várias vezes, o delegado de polícia tipificar a conduta que ele entende ser violada pelaquele que foi investigado. E ele manda para o Ministério Público. E o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele simplesmente discorda e muda totalmente o tipo penal. E aí o advogado iniciante tenta, de uma forma equivocada, trancar a ação penal quando é recebida, trancar o inquérito policial quando ele entende que está divergente, e os elementos são frustrados, porque esse sucesso que acontece muitas vezes nesse remédio constitucional que é o habeas corpus, foi por erro de fundamentação. Por qual motivo que eu digo isso para os senhores? O dono da ação penal, o dono daquela ação penal, quem vai promover a ação penal, o poder de punir é do Estado, é do parquê, é do Ministério Público, é do promotor de justiça. E muitas das vezes, a opinião, lembra que eu falei para vocês que o inquérito policial é uma opinião que o delegado dá, ele tenta colher todas as informações e passar para o Ministério Público oferecer ou não a denúncia. Ele simplesmente sugere que a conduta violada, que ele entende, no entender dele, na opinião dele, é aquela. Necessariamente não vai vincular ao Ministério Público que seja daquela forma. Pois eu já vi várias vezes, e isso é assim, na minha carreira é normal, o delegado de polícia entender num crime, exemplo, um crime de receptação. Ele entender que a pessoa receptou um bem que era roubado e denunciar a pessoa por receptação. E oferecer, dizendo que era receptação. E o Ministério Público, ao receber essa informação, entender que era roubo. E aí você sai de um crime de 1 a 4 para um crime de 4 a 10. Ou seja, um crime com violência, grave ameaça à pessoa e violência, ameaça e violência à pessoa, para um crime que era de 1 a 4 anos, que ele se livrasse solto, como nós falamos no direito penal, que é responder em liberdade. E aí tem várias consequências, porque de 1 a 4 anos o delegado de polícia pode fixar, inclusive a fiança, para ele responder em liberdade. Já no outro crime, por ser violência e grave ameaça à pessoa, não vai caber a fiança, mesmo se pudesse ser acima de 4 anos, quem faz isso é o juiz, não é o delegado de polícia. Então, nós implicamos em várias situações e aí nós ficamos naquele momento. O que prevalece? Aquele que teve contato inicial com as provas, que fez a investigação, que é a autoridade policial, ou o Ministério Público que ofereceu a denúncia? É o Ministério Público, infelizmente, que é o dono da ação penal. Então, se depararem com uma situação dessa, não entrem com a ação, trancando a ação penal, porque vocês certamente não levarão, não será concedida a ordem desse habeas corpus, pelo motivo de que o dono da ação penal ele entende da forma que ele quiser, ele tem liberdade para isso. E aí vem um outro erro muito comum do advogado, ao final achar que se o cliente dele for absolvido, ele pode processar o promotor de justiça pelaquela oferecimento de denúncia, pelo aquele entendimento dele. Isso também não vai acontecer. O Ministério Público pode simplesmente, com indícios mínimos de autoria e materialidade, oferecer denúncia contra quem ele quiser, sem ser responsabilizado sobre isso. Então, muito cuidado. Raros são os casos que o promotor responde na pessoa dele pela arbitrariedade, e isso não é uma delas. É comum o delegado falar sobre uma violação e o promotor oferecer denúncia por outra violação. Então, chegou em sede policial, viu determinado dispositivo ofertado pelo delegado de polícia. Às vezes o delegado de polícia também diz que é roubo, e chega lá ao contrário, o Ministério Público fala que ali é um crime de receptação. Tanto para um quanto para o outro acontece.
E no momento que for feito dessa forma, você não tem que se desesperar. Você tem que parar, realmente ver a fundamentação. Eu sempre digo para o advogado iniciante e na área do crime, quem atua no crime como advogado, nós somos os primeiros juízes da causa, porque nós é que dizemos o direito, nós é que vamos salvar, inclusive, a reputação e a vida de quem está entre a cruz e a espada, porque responder uma ação penal não é fácil, mas temos que fazer isso com conhecimento, tranquilos, sem ouvir interferências de terceiros, buscando o nosso conhecimento jurídico. Se não tivermos, vamos buscar o conhecimento jurídico, mas entendendo que nada pode ser feito de forma exagerada a ponto de prejudicar o seu trabalho e a ponto de trazer para você um insucesso ao final do processo. Então fica a dica para vocês. Esse vídeo eu estou tentando passar um pouco da minha experiência e continuo dizendo para os senhores, acesse o nosso site, compartilhe para que possa chegar ao maior número de pessoas, inscreva-se no nosso canal no YouTube, se gostar do vídeo deixe um like para a gente. Eu vou continuar buscando bem minuciosamente os detalhes, as dicas, tentando não ser muito jurídico em passar para vocês essas dicas, pois vocês já são advogados, mas é a vivência mesmo de como proceder e como resolver toda essa problemática que é uma ação penal, que é estar em sede policial pela primeira vez. Muito obrigado, continue nos acompanhando.